Era a manhã do dia 7 de dezembro de 1941, quando 183 aviões japoneses fizeram um ataque militar massivo à base naval estadunidense de Pearl Harbor, o grande quartel-general da Marinha Norte-Americana no Pacífico. E esse evento foi o grande divisor de águas para as pessoas dos Estados Unidos naquela época, que até então viam a Segunda Guerra Mundial como um conflito distante. Foi a partir desse ataque que o sentimento de revolta e patriotismo cresceu entre essa população, e a maioria massiva dos estadunidenses queriam não só entrar com força na guerra, mas também ganhá-la a todo custo. E dentre esses apoiadores ferrenhos à Segunda Guerra Mundial estavam nomes que, hoje, seria impossível associarmos a esse tipo de evento. Por incrível que pareça, na linha de frente do exército dos Estados Unidos estavam ninguém mais ninguém menos que o Pernalonga, Patolino, Pato Donald e até mesmo Mickey e a Minnie Mouse. Pato Comando, estas são as suas instruções. Sim, senhor. Você saltará de paraquedas no ponto 0600, na posição D4. Aqui já estará em contato com os inimigos. Você terá que cercá-los e eliminá-los. Sim, senhor. Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como a Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto em todo o desenvolvimento da animação ocidental. Pra você ter uma ideia, diversos estúdios de animação, como a Leon Schlesinger Studios, que produzia os Looney Tunes, a MGM do Tom e Jerry, a Walter Lantz do Pica-Pau e principalmente a Disney, receberam muito dinheiro mesmo do governo para produzir animações, incentivando as pessoas a apoiarem as tropas dos Estados Unidos. Dinheiro esse que, inclusive, foi fundamental para muitas dessas empresas não fecharem. E nesse caso em específico, eu estou falando da Disney, que estava numa crise financeira monstra nessa época, e poderia ter falido se não tivesse recebido essa ajudinha. Porém, não foi só a questão do dinheiro que mudou não. Pelo fato da maioria dos homens terem servido o exército, muitas das mulheres que trabalhavam no campo da animação, que até então eram relegadas a cargos menores, como os do departamento de tintas, onde elas só coloriam os desenhos feitos pelos artistas masculinos, acabaram conseguindo ser promovidas a cargos maiores, cargos relacionados à direção ou à animação em si. E sim, foi graças à Segunda Guerra Mundial que as mulheres desenhistas finalmente conseguiram se destacar nos grandes estúdios, que naquela época eram totalmente compostos por artistas homens. Era muito raro mesmo vermos alguma mulher trabalhando como animadora. Mas esse evento trouxe alguns lados positivos para o campo dos desenhos animados, também trouxe os seus negativos. Infelizmente, alguns artistas descendentes de japoneses, os chamados nipo-americanos, que chegaram a trabalhar em grandes obras como Dumbo e Fantasia, acabaram sendo presos em alguns campos de concentração que os Estados Unidos criaram para prender qualquer pessoa com ascendência japonesa em território estadunidense. E hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram esses animadores injustiçados, e também um ato heróico do Disney, que conseguiu salvar um dos seus funcionários de ter sido mandado para esses campos. Pois é, tem muita coisa mesmo por trás daqueles desenhos animados endeusando o Tio Sam que a gente assistia quando criança. Então vamos logo começar o nosso vídeo, até porque a guerra nunca espera. Agora vamos tratar de seu treinamento básico. Ah, não! Eu fui tapeado! Eu não vou ficar! Ora! Bons soldados não fogem à luta! Bom, pessoal, quando eu comecei o vídeo falando que a Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto na história da animação ocidental, eu não estava polemizando. Realmente, os desenhos animados antes da guerra eram vistos apenas como meros filminhos para entretenimento. Ok, até havia uns cartoons políticos produzidos pelos jornais, mas eles eram mais como tirinhas animadas do que uma animação mesmo em si. Até aquele momento, a indústria ainda não tinha se dado conta de que aqueles personagens malucos dos desenhos poderiam sim desempenhar papéis sociais, e principalmente, não tinham se dado conta que eles tinham sim um grande poder de influência sobre as pessoas. Bom, mas antes da gente falar mais sobre essa descoberta do poder de influência, é legal a gente se contextualizar um pouco sobre aquele período. Então, depois de todos os esforços e avanços, proporcionados principalmente pelo Walt Disney e seus longa-metragens, que o campo da animação conquistou nos anos 30, onde os desenhos animados pararam de ser tratados como obras de segunda linha e passaram a ter status não só de arte, mas de um produto que poderia sim ser tão ou mais lucrativo que um filme comum,
O comecinho dos anos 40 afetou forte a maioria dos estúdios. O início da guerra havia fechado os cinemas da Europa, que era um grande importador das animações estadunidenses. Para você ter uma ideia, obras como Fantasia, Pinóquio e Bambi, lançados em períodos de guerra, acabaram trazendo mais gastos do que lucros para Disney, que era a maior produtora de desenhos do mundo. Imagina então para as restantes, né? Esse comecinho dos anos 40 foram péssimos para essa indústria. E a coisa parecia que ia piorar depois dos ataques a Pearl Harbor. Afinal, agora com a atenção dos Estados Unidos totalmente voltadas para a guerra, será que ainda haveria espaço para as animações? Já pro Disney, a coisa parecia que era ainda pior. O seu estúdio da Califórnia acabou sendo tomado como uma base militar praticamente do dia pra noite. Até parecia que esse seria o fim da era de ouro dos desenhos animados iniciados nos anos 30. Só que daí veio a grande sacada do governo norte-americano. Até por sair mais barato fazer desenhos do que gravar vários filmes, o governo então passou a encomendar desses animadores alguns desenhos animados com instruções militares, para o crescente número de novos recrutas que o exército estava convocando. Desenhos esses que serviam apenas para instruir os soldados, passando informações sobre segurança, hábitos de higiene adequados, cuidados com armadilhas e diversos outros assuntos que eram necessários para eles terem quando estivessem lá no campo de batalha. E isso foi excelente para os grandes estúdios de animação, afinal, era uma forma deles ficarem de pé, né? E é assim que surgiu alguns personagens, como Private Snafu, produzido principalmente pelos estúdios do Leon Schlesinger, em parceria com a Warner Bros. Os desenhos dele eram para educar os soldados militares. Também tivemos o Mr. Hook, um personagem criado para animar a marinha norte-americana, produzido pelos estúdios do Walter Lantz. E também o Private McKillicuddy, produzido pelos estúdios do animador Hugh Harman, que, por sua vez, era mais focado em ensinar questões de saúde para os fuzileiros navais. Os estúdios da MGM e do Disney também chegaram a fazer essas animações direcionadas aos soldados, porém não fizeram nenhuma série ou personagem específico. Só que é bom a gente frisar que esses desenhos não eram liberados para o público em geral, eram exibidos apenas para os soldados. Para o público comum em si, o governo tinha outras preocupações. Afinal, eles precisavam de dinheiros e recursos para manter um exército lá do outro lado do mundo. E é aí que vai entrar o papel do desenho animado como propaganda de guerra. Pois é, o governo viu naqueles personagens malucos das animações uma forma muito eficaz e divertida de passar o seu recado para a população. E é aí que personagens como Pernalonga e Patolino foram convocados para a batalha. Eu acho que a animação mais marcante desses desenhos não Disney desse período foi essa aqui do Pernalonga, onde ele canta uma música pedindo para as pessoas comprarem títulos de guerra. Título de guerra que era tipo um investimento que as pessoas pagavam para financiar o exército e que seria restituído depois da guerra. Aliás, foi muito graças a todo o patriotismo e antinazismo dos desenhos do Pernalonga produzidos nesses anos de guerra que esse personagem se tornou o desenho animado mais famoso dos Estados Unidos nos anos 40. Ai, rebel! O seu tabaco tem sabor diferente, não? Bom, já o Disney relutou um pouco em colocar os seus personagens nessas propagandas, mas a crise falou mais alto, né? Até porque, como a gente comentou, os filmes que ele lançou nesse período deixaram um rombo enorme nas suas empresas, então todo o dinheiro era bem-vindo. A animação da Disney que com certeza se tornou a mais marcante desse período foi essa aqui chamada A Face do Führer, onde o Pato Donald tem um pesadelo onde ele está sendo forçado a trabalhar em uma fábrica de armas alemã, e onde ele é obrigado a saudar repetidamente os líderes fascistas, o Hirohito do Japão, Adolf Hitler da Alemanha e Benito Mussolini da Itália. E após chegar à exaustão e alucinar, ele acorda dizendo que é feliz por ser um cidadão americano. Am I glad to be a citizen of the United States of America? Esse com certeza é o desenho animado ocidental mais emblemático sobre esse período da Segunda Guerra Mundial, e uma parte que a Disney tenta de todas as maneiras colocar para baixo do tapete hoje em dia.
Mas enfim, além de obviamente os desenhos anti-inimigos de guerra, que foram produzidos a rodo por vários estúdios a pedido do governo norte-americano, e que com certeza você deve ter assistido, já que tem alguns bem memoráveis, como esse do Popeye descendo o cacete nos alemães, e esse do Jerry cuspindo na foto do Tom com o bigodinho do Hitler, também houveram os chamados desenhos de propaganda de guerra, desenhos esses que se concentravam principalmente em 5 tipos. Os que influenciavam a compra de títulos, como aquele do Pernalonga que a gente citou anteriormente, e também outros como esse do Pato Donald, e incrivelmente esse onde os 7 anões da Branca de Neve vão comprar seus títulos depois de um longo dia de trabalho. Aliás, abrindo aspas aqui, o Disney até desenhou um título com seus personagens para influenciar as crianças a participarem. Já um outro tipo era para mostrar para pessoas como era importante que elas pagassem corretamente os seus impostos. Daí vamos ter alguns desenhos pedindo ferro velho ou sucata para produzir veículos e armas, alguns pedindo para que as pessoas doassem gordura de cozinha para o exército poder fazer explosivos. E por fim, temos as propagandas que, ao meu ver, foram as mais difundidas. As famosas propagandas dos Victory Gardens, os Jardins da Vitória, onde os personagens dos desenhos influenciavam direta ou indiretamente as pessoas a cultivarem a sua própria comida em seus jardins. Assim, haveriam mais alimentos disponíveis para mandar para as tropas lá na Europa e no Japão. Bom, mas é importante a gente frisar que esses desenhos tidos como patriotas, apesar de à primeira vista parecerem bem heróicos, na verdade eram extremamente racistas e de mau gosto. Haviam muitas propagandas anti-japoneses nessas animações, era algo extremamente xenofóbico. Os japoneses sempre eram muito mal representados, e às vezes eles eram até mesmo desenhados com traços animalescos, como se não fossem seres humanos. Isso se dava, obviamente, ao fato do ódio que os estadunidenses estavam de qualquer coisa que remetesse ao Japão, devido ao ataque a Pearl Harbor. E é aí que a gente entra na parte mais triste desse período, que foi a Ordem Executiva 9066, promulgada pelo presidente Franklin Roosevelt em fevereiro de 1942, que determinava a prisão imediata de qualquer pessoa com ascendência japonesa que estivesse em território americano. Para isso, foram criados campos de concentração. Estima-se que 120 mil cidadãos nipo-americanos tenham sido presos nesses lugares. E dentre eles estavam sim alguns animadores. No caso, o Chris Ishii, o James Tanaka e o Tom Okamoto, funcionários dos estúdios Disney que trabalharam em animações clássicas e adoradas até hoje, como os filmes Fantasia e Dumbo. Pois é, o Walt Disney até que tentou protegê-los, mas não conseguiu. Entretanto, existe um caso sim onde uma funcionária japonesa foi salva, que foi a Gio Fujikawa, uma das raras mulheres desenhistas que trabalhavam em estúdios de desenhos animados naquela época, e que conseguiu escapar dos campos de concentração porque o Disney a mandou para uma empresa sua de outro estado, e nesse lugar todos foram instruídos em apresentá-la como descendente de chineses ou coreanos. Bom, e falando em mulheres, esse foi um ótimo período para elas. Com os homens na guerra, as mulheres que trabalhavam para os estúdios, que até então eram apenas relegadas à parte da pintura, conseguiram alcançar status de artistas. Alguns nomes que surgiram nesse período foram os da Ruth Thompson e Virginia Fleiner, mulheres que começaram na Disney apenas pintando as folhas de desenhos e que devido à guerra conseguiram finalmente se tornar animadoras. Enfim, é isso, pessoal. Essas são as heranças que a Segunda Guerra Mundial deixou para o campo de animação ocidental, ou animação dos Estados Unidos, se você preferir. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando um pouco sobre a animação russa, ou soviética, onde eu cito como a guerra influenciou também nos desenhos animados comunistas. Então, se você tiver interesse, depois dá uma passadinha lá para assistir. Mas e vocês, lembram desses desenhos de guerra? E se sim, qual deles você achou mais marcante? E morte aos nazistas, né? Inimigo do Alexandre, derrotado. Foi pra abaixo, Pato Donald.